Olá, estamos em mais um Pod do Zé, no seu terceiro episódio, na sua segunda temporada, e aqui na nossa abordagem de gestão e gestores, a importância de se ter gestores profissionais para conduzir e comandar a gestão dos negócios. E sempre na nossa causa de promover a cultura da gestão e sua prática para resultado nas empresas e nos negócios. E nesse episódio, vamos tratar com muito carinho e atenção a profissionalização do planejamento e do administrativo financeiro de uma empresa. E aqui nós temos duas partes bem interessantes que se interligam, se relacionam. Aqui na primeira parte estaremos com a nossa querida Helenita Lacerda, que é uma gestora profissional da área de planejamento administrativo. E também na segunda parte estaremos com a diretora financeira da Coap e a sua gerente administrativa financeira da Coap para falar da relação e importância entre direção e gerência para o financeiro das empresas. E aqui nesta primeira parte, tratando com a gerente e gestora de planejamento administrativo de uma companhia e concessionária do Amazonas, a Helenita Lacerda. Obrigado, viu, Helenita, pelo aceite do convite, por estar conosco e por abrilhantar esta edição para justamente a gente levar para o público e dizer, olha, gestor profissional, a gente treina, desenvolve e se capacita. Seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Imagina. E aí a gente vai pensando assim. Somos seres humanos e não é de uma hora para outra que a gente chega no nível que a gente considera gestor profissional de alta performance. Quem é a Helenita? De onde você veio? Como é que está hoje? Família, filhos, casada? Eu sou Helenita, né, que você já apresentou. Tenho 2 filhos. Hoje eu sou casada, tenho um rapaz de 12 anos e uma princesa de 2 anos. Então tenho 5 irmãos, sou a quarta da sequência dos filhos, né? Então assim, não era nem a primeira nem a última, então ali tinha que me destacar de alguma forma. E aí iniciei minha carreira assim, sou formada, vou falar primeiro da formação, sou formada em administração, tenho uma pós-graduação em gestão de negócios. Em um certo momento da minha carreira eu me vi tendo que me especializar na gestão financeira, então procurei instituição como a FGV, fiz a GFCA lá, que é a gestão financeira, controladoria e auditoria, que é uma pós assim que eu indico para todo mundo. Somos dois. Muito... Nos dá outra visão, né? Uma visão, pessoas que você conhece do ramo e do negócio mesmo. E aí logo depois eu fiz gestão de projetos e a última que eu fiz foi gestão de pessoas, porque a gestão de pessoas, todo gestor... Olha como é importante você estar falando. Como é que eu vou ter todo esse conhecimento técnico se eu não aprender a lidar com pessoas? Porque são elas que são os recursos, na verdade, que vão transformar os outros recursos em resultados, não é isso? É isso mesmo. E aí, a gente percebeu então que essa ser humano, que é uma mulher casada, filhos, né, irmãos, ela precisou estudar, e bastante, né? E aí, quando você estuda bastante, você foi atuar na área, hoje, de planejamento de uma empresa, na verdade, de uma grande empresa, referência aqui no Amazonas. O que é o planejamento? O que você poderia falar para essas pessoas? A área de planejamento, ela é, acima de tudo, uma visão estratégica, né? Conectar, assim, o que tem no plano à execução. Então, assim, é uma área que olha muito o futuro. Temos áreas que olham o presente, mas essa é uma área que olha muito o futuro. Mas, porém, a gente não pode perder a pegada de estar acompanhando o que acontece no mercado. Quais são as revisões regulatórias que temos, o que vem de índice de inflação, que hoje o pessoal assim, tá perdendo tempo assistindo televisão, mas assim, há jornais que você precisa acompanhar, o que vem publicado para você colocar isso no seu negócio e fazer isso acontecer dentro de um plano e acompanhar mesmo. Verificar como está a sua estratégia e o que vem acontecendo no mundo. Você falou algo muito importante, né? Esse é até um preceito da nossa área, né? Da nossa formação. Olha só, você está dizendo, olha, na nossa escola clássica, vinda do Fayol, que ele diz, olha, planejamento é um dos princípios, né? Quando ele é praticado, eles são uma das funções da ciência da administração e da sua prática, que é a gestão. Olha o que você está falando. A empresa onde eu trabalho, o presente hoje, ou seja, o que ela está fazendo agora, ela faz parte de algo lá na frente. Então, essa responsabilidade, quando chega para você,
como é que você teria essa condição se não tivesse capacitado? Por isso que eu fico muito preocupado quando as pessoas acreditam que jogar de qualquer forma para alguém, por ter uma mera inteligência em determinada área, ela vai ser capaz de uma responsabilidade tão grande. Você está dizendo, olha, a estrutura dessa empresa, ela tem que caminhar para determinada direção, ou seja, diretrizes estratégicas. Isso. Só vou conseguir chegar nessa diretriz estratégica com planejamento. Aí a responsabilidade nessa empresa é sua. Como é que é a relação da Helenita com a direção, com os outros gestores e com a sua equipe e os seus subordinados lá? Hoje é assim, a gente tem, daqui a pouco, né, no meio do ano, a gente já começa a fazer o planejamento do próximo ano, e a gente tem 5 anos à frente também que planejamos em planejamento estratégico. Falando ali de orçamento, a gente faz uma base orçamentária muito detalhada para o primeiro ano. O orçamento é até curioso para mim, porque na minha formação foi meu trabalho de conclusão de curso. A gente que é administrador sabe como é que é trabalho de conclusão na nossa época, né? Hoje eu não posso muito falar como é que é, mas assim, era uma banca e tudo, e aí eu falando sobre orçamentos. As nossas referências ali na frente, né? Jogando a gente. Várias referências que nós já acompanhamos até hoje. Então, quando eu saí daquele momento de TCC, eu olhei assim pro orçamento e falei, não quero mais ver isso na minha vida. E hoje vivo, sou apaixonada. Então, assim, é nessa hora que a gente começa a planejar. Então, assim, o meu momento de planejamento, ele começa no orçamento e nas visões futuras. E essa relação com um membro de conselho de administração, porque hoje a gente faz um planejamento que é um trabalho de grupo gestor. Então, assim, o relacionamento entre a gestão tem que ser muito afiado. Eu venho de uma empresa antes que era distrito industrial, então eu trabalhava com gerente de planta, aquela base, a base que a gente precisa ter para seguir em frente. Então, assim, trabalhei como analista, como assistente, na parte ali do distrito industrial, cheguei até o cargo de gestão, e quando eu migrei, passei 7 anos lá, né? Quando eu migrei para a concessionária agora de gás natural, eu também percorri esse caminho, não entrei gestora. Eu percorri o caminho de novo de analista, então assim, fui construindo relações, trabalhando ali com diretoria, vários diretores que eu passei também, que me ajudaram a construir eu já profissional que sou hoje, aos gestores também, e aos membros do conselho de administração e conselho fiscal também. Nossa empresa Você está falando algo importante. Essas experiências, né, de níveis. Olha, eu entrei ali como assistente, analista, até chegar ao nível ali de encarregados, gestores e alta gestão. Da segurança, você olha e diz, pô, aprendi, deu mais bagagem. Aprendi. Então, assim, percorri 2 vezes esse caminho, né, para te falar a verdade, tanto no Distrito Industrial e quando eu migrei para cá, aí me formei, já estava fazendo uma pós e falei assim, ó, é hora de ver novos ares, e aí me desafiei de novo a TADC, o cargo, e aí fui conquistando. Nessa conquista foram aprendizados. Quando você chegou na empresa, você já conhecia algo da empresa ou você precisou se inteirar dela? Não. Na realidade, conhecia do negócio de fazer pagamento. Minha base é a gestão financeira. Então, ali no momento, eu sabia contas a pagar, receber, tesouraria, orçamento, relatórios. É o básico da nossa administração. Isso é importante, porque quando a gente tem o conhecimento básico daquela área, a gente tem a estrutura de conhecimento, de funcionamento. Né? E aí, quando a gente vai para outra área, a gente precisa das adaptações e interações. Aí foi se inteirar com o mercado de gás natural. E aí, quando chegou lá, tem uma predominância masculina ou não? Tem uma predominância masculina. Mas assim, eu participei do início da operação, né, da companhia, e aí naquele momento eram poucos funcionários, hoje é gigantesco, é maravilhoso ver o que aconteceu, eu tenho muito orgulho. Eu tive 11 anos atrás lá com você, não está mais desse tamanho. Não está. Hoje eu vou fazer 17 anos de empresa, então estou falando aqui de um horizonte de 7 anos atrás e 17 anos à frente. Então, assim, se desafiar a sair de um cargo de gestão no Distrito Industrial e já voltar a um cargo de analista já numa outra empresa. Eu sabia o dia a dia de contas a pagar, receber, tesouraria. Fiz, e aí naquele momento, como você se interage de todo o processo, você vai conhecendo o negócio. Então, assim, no 3º ano, mais ou menos, eu migrei para a área de planejamento já específica, em orçamento, em planejamento estratégico. Aí, nesse momento, foi a hora que eu já utilizei do conhecimento que eu adquiri ali no início dos anos, fazendo operacional. Aí vem algo importante, porque você veio de algumas experiências, né, principalmente indústria e da área financeira, da gestão,
que vale lembrar, a ciência que mais estuda a área financeira é a administração. Né? Desde economia, contabilidade, finanças, tributos e tudo mais. Então vamos lá, a Lenita tinha a condição técnica, né? Ou seja, agora eu tenho uma capacidade técnica. Aí quando você foi para uma outra empresa, essa capacidade técnica acompanhou, mas precisava se interar com aquele mercado, isso é sempre importante. Embora a gente seja um profissional bem capacitado, quando a gente migra de área, a gente tem ali as situações iniciais. Sim. A interação da área, como ela funciona e tudo mais. E aí você foi sendo convocada, porque isso que é importante às vezes, né? Determinadas áreas convocam a gente para a gente trabalhar naquela área. Então você, por dominar a área financeira, são os pré-requisitos, né? Financeira e produção para a gente ir para o planejamento, porque tem muito controle, tem muito monitoramento, tem muita execução. E aí, quando você foi convocada, como é que você foi enxergando que naquela empresa, naquele negócio, naquele mercado, você agora poderia estar contribuindo com o planejamento, né? Você sentiu que eu precisava de mais capacitação, porque o que ia me exigir agora justamente era essa visão mais estratégica, e ao precisar de mais capacitação, você foi, estudou mais, se relacionou mais, e como foi principalmente a sua relação com a direção, quando ela olhou, olha, eu preciso dessas exigências agora, eu preciso desses trabalhos e desses resultados. Foi entregue de uma hora para outra o cargo para a Lenita ou você foi experimentada para chegar lá? Não, fui experimentada, com certeza. Naquele momento foi quando eu fiz a minha pós da FGV, foi até com uma conversa com o meu diretor, então assim, naquele momento eu migrei, fiz a pós-graduação, estava trabalhando com a consultoria também, com a Fundação Dom Cabral, então assim, eles foram essenciais também para o meu desenvolvimento, e aí no meio a essa conversa fui trabalhando, parte de assessoria, migrando na coordenação, até virar uma gerência, então assim, foi um caminho percorrido. E aí, quando você se relacionou com as consultorias profissionais, com a direção, sim, você percebeu que também a própria Lenita tinha que ter uma nova postura, um novo comportamento, porque a alta gestão exige isso da gente, né? Com certeza. E aí, um dos principais pontos é como a gente conduz uma equipe e aprende a dizer não sem, assim, de forma quase voluntária, né? Mas você falou um ponto importante que você ia lembrar agora. Que você disse assim, quando a gente chega, né, olha, agora a direção confiou em mim. Agora as partes que a direção confia, como consultoria, assessoria, auditoria também. E aí quando a Lenita se viu que agora fazia parte daquilo, como foi esse sentimento? Foi ótimo. Foi ótimo. De confiança, de trabalhar ali no meio do grupo gestor, de estar liderando. Na realidade, o trabalho de planejamento, construir planejamento estratégico, fazer orçamento, é um trabalho em conjunto, mas se não deixa de ser uma liderança entre os próprios líderes, né? Porque a gente acaba conduzindo eles a chegar no futuro, a uma entrega, porque o planejamento estratégico é uma entrega que eu preciso fazer e depois acompanhar junto a eles, e até como me posicionar e estar cobrando a liderança. E por muitas vezes está cobrando a diretoria também, ó, esse aqui é o plano, e aí? Isso foi que você deu ok, né? Você deu assim, aprovou esse plano, e agora? Esse é o plano, é agora. E eu também tenho o papel de dizer, olha, tá mudando. O número era assim, agora tá assim. Então, assim, eu tenho que me antecipar e eu tenho que gritar. O quanto isso é importante de falar assim, olha, cara, aqui eu preciso mudar. Olha, tá acontecendo isso, mas a gente falou isso. O que a gente vai fazer? Então, assim, eu preciso antes me dizer assim, olha, o rumo tá indo para cá. O que a gente vai fazer agora? Ou essa aqui já é a proposta A, B e C, nós temos esse caminho. Então, assim, o quanto é importante de sinalizar como planejamento. E como, olha só, você tá falando o seguinte, hoje a empresa está numa curva de maturidade, como você está apresentando, já razoável. E aí, então, praticamente os outros setores e a própria direção, eles ficam esperando a Lenita, a gestora de planejamento e administrativa, dizer, olha, possivelmente as diretrizes que precisam ser tratadas e trabalhadas são essas aqui, 2026 para 27 e seguida. Isso. E aí você traz, olha só como é importante o estudo, né, Lenita? Você traz o seguinte, eu preciso saber o que está acontecendo no ambiente externo. E aí a gente estudou na administração, a matriz de SWOT, para dizer justamente, olha, o ambiente externo tem essas condições. A gente não controla ele. A ameaça e oportunidade nós não controlamos, nós aprendemos a lidar. E aí a Lenita é responsável para trazer esse ambiente externo para o interno e dizer o que a gente pode fazer.
E aí, quando você traz isso, né, como foi a sua preparação, tanto pessoal quanto profissional, para a oratória, para a postura, para a persuasão? Você percebeu que precisava cada vez mais melhorar isso? Sim, com certeza. E como foi? Eu fiz treinamento, acho que no momento, bem lá no início, quando eu comecei o planejamento estratégico, de uma forma até vai e faz. Então, assim, naqueles primeiros encontros, não tinha, e tive que me posicionar, falar, e aí fui me capacitar, fiz treinamento de oratória, fiz treinamento de comunicação, de líderes. Então, assim, todo esse treinamento eu fui lá fazendo no início, mas participei de um programa na Fundação Dom Cabral também, que era desenvolvimento de líderes. Perfeito. E me ajudou demais nessa. Eles têm todos os módulos que transformam um gestor. E basta ali naquele momento você querer pegar todas as oportunidades, estar no meio para aprender. Então, assim, foi fundamental para que eu chegasse hoje na Helenita que sou hoje, que consegue fazer uma reunião, liderar, entregar um planejamento estratégico até no prazo, que é difícil. Ó, o ser humano, ele não tem uma boa relação com cobrança, pressão e prazos. E aí você se preparou justamente para a gente lidar com isso, né? Eu até, recentemente, que a gente tem uma coluna também numa rádio aqui de Manaus, a gente falou sobre isso. Pressão e cobrança é natural, é da vida. E aí, quando a gente aprende a lidar com isso, mostra o nosso nível profissional também. E aí, mas aí a Helenita, da mesma forma que é cobrada, a equipe dela também. Como é essa relação com a sua equipe? A equipe, na verdade, minha base, sendo administradora, eu prezo pela organização. Então, assim, faço follow-up, trabalho com Trello, trabalhei muito com Post-it, hoje é o Planner. Então, assim, a gente tinha uma luzinha lá, gritava os Como é Post-it. interessante essas evoluções, né? A gente pensa assim, a tecnologia ela vai substituir. Não, ela faz parte do nosso trabalho. Eu vou, só para voltar aqui para a gente falar sobre como lidar com a equipe. Eu estava recentemente conversando com um amigo sobre inteligência artificial, e aí eu perguntei dele, que ele é até físico, né? Eu falei, mano, como nós amazonenses chamamos amigos, né? Eu falei, mano, e a IA? Ele disse, é o nosso novo pacote Office. É o novo pacote Office. Daqui a 5, 10, não sei nem se chega a tudo isso, mas daqui a alguns anos, o pacote Office, se a gente lidar hoje com as ferramentas básicas, né, de Word, Excel, PowerPoint, Microsoft, daqui a pouco aí será o nosso pacote Office, ou seja, na verdade as tecnologias elas estão dizendo, olha, eu preciso que você, Helenita, produza mais, melhor e mais inteligente. Só que com as ferramentas que tem agora, você não consegue mais evoluir tanto como estava antes. Então tá aqui as novas ferramentas para você trabalhar. Então eu acredito que a gente começa a lidar com essa noção, com essa realidade. E aí a gente volta para as pessoas, os recursos. Porque sem elas você não conseguiria ter essa organização e entregar o que a diretoria pede, o que a empresa pede. Hoje, sobre a sua tutela, como é que estão essa relação de você organizou, aí vai ter que cobrar. E aí a pressão e a cobrança, como é que fica com a equipe? Na realidade, como eu fui subindo de cargo, a equipe ali foi também assumindo as responsabilidades. Hoje eu tenho tanto uma área de planejamento quanto uma área administrativa, tenho supervisores de cada lado. Então, assim, a relação de follow-up, de reuniões semanais, que às vezes é meio corrido, não dá para fazer, mas a gente está se reunindo uma vez por semana, até... Faço também reuniões com toda a equipe, mas assim, já é um público maior. Então, assim, é impossível. Então, assim, é mais momentos de cobrança eu faço com os supervisores. Mas eu tenho relação direta com todos, com os terceiros, com toda a equipe. Então, assim, a gente trabalha muito follow-up semanal, como é que tá as demandas. E aí, no dia a dia, é ali no corredor, e como é que tá aquilo. E aí, no intervalo das reuniões, a gente senta, comemora. E tudo que precisa. Como eles veem a Lida Helenita, eles falam pra você, olha, ela é carrasco, olha, ela é legal, olha, ela é assim, como é que eles conseguem passar pra ti? Você tem algum feedback deles, assim? O perfil Helenita, como eles enxergam a Lida Helenita hoje? Porque alguns deles se acompanharam tanto na evolução. Sim. A direção que também deve ter acompanhado. Como eles olham a Lida Helenita hoje? O que eles me falam, assim, eu compreendo bem, eu tento ser um membro da equipe, hoje eu lido com pessoas mesmo, eu tento entender o que cada um está passando naquele momento, então assim, eu sou bem compreensiva, eu prefiro que eles me contem, eles sempre me contam o que está acontecendo, no âmbito profissional e pessoal não
mas eles sempre se abrem, olha, tá acontecendo isso, eu acho importante, porque às vezes a gente tá no dia a dia, no corre, passa, olha assim, e falei, o que que foi, o que que tá... Aí, às vezes eu não falo, aí eu mando mensagem hoje, tá tudo bem? Às vezes específico pra pessoa, assim, pro analista, falo com o supervisor, falo assim, ó, eu acho que ali tá acontecendo alguma coisa, tenho muito essa percepção nos detalhes também. Olha, isso que você tá falando é importante porque o dia a dia é punk. O dia a dia da gestão, é isso que eu quero dizer para as pessoas. Não romantize essa facilidade da Tem dia gestão. que eu não sento na minha mesa. É muito trabalho ser gestor profissional, muito trabalho ser uma gestora de planejamento administrativo de uma companhia grande. E aí, o que a gente diz para as pessoas? Tente preservar o máximo possível esse olhar que o recurso mais importante é humano. Mas também a gente não romantizar uma forma de que aquela relação ela precisa ter uma responsabilidade, um compromisso. Ela não pode ser aleatória. Mas o que eu mais prezo? Não perder esse olhar. Né? Esse olhar que tá rotina, tá trabalhando, tá acontecendo, mas o que tá acontecendo com aquela pessoa? Porque são pessoas. De repente ela não quer falar pra gente, mas ela deve ter encerrado um relacionamento, ou o filho tá na UTI de um hospital, ou acabou de bater o carro que não estava no seguro. Então as pessoas têm situações diárias que se a gente compreender um pouco, a gente, ao invés de dar uma cobrança firme naquele dia, vai dar no outro, porque a gente vai saber contornar, e ao invés de afastar aquele colaborador, aquele subordinado, a gente traz a confiança, porque a gente compreendeu aquela fase, e vai te dar até autoridade para cobrar depois. Porque como você teve uma compreensão de uma situação, você vai automaticamente aquela pessoa vai se sentir, pô, tenho que retribuir, porque daqui eu vi uma contrapartida, né? É uma relação. Exatamente. É uma relação, porque eu passei também por momentos difíceis, até de doença. Passei recentemente por uma licença maternidade, a equipe estava lá. Então, assim, é uma relação, não tem como. E aí é essa relação que constrói. Quando você tem essa relação, e aí, por que eu perguntei como eles se olham? Porque se olharem o líder, seja ele quem for, de uma forma que enxergue a equipe vai assumir situações quando o líder precisar ou não estiver lá ou estiver ausente. Isso é um ponto bem importante. E aí a gente vem para uma outra situação bem interessante. Você mostrou aqui para a galera que está assistindo que você foi construída. Então a Helenita hoje ela é uma construção e não vai parar, pelo que a gente está falando. De repente, quem sabe até lá, com os doutores que ainda estão na direção, seja uma das substitutas, né? Porque a gente já foi, né? A experiência que a gente começou também muitas vezes como supervisor na empresa, depois se tornou gestor, depois se tornou compliance, quando a gente viu, estava junto à direção com o pessoal. E aí a gente faz a seguinte pergunta: se a Helenita foi construída e continua em construção para nível profissional, como a gestora Helenita destacaria características pessoais e profissionais que seriam essenciais para uma gestora de planejamento, né, para uma gestora administrativa, principalmente quando a gente olha, porque a gente está... Vamos fazer uma analogia, né? Eu preciso de um atleta em determinada posição. Ele tem que ter perfil técnico e perfil pessoal para aquela determinada posição. Então, quando a gente vem para uma estrutura hierárquica de uma companhia desse tamanho, que tem conselho, que tem direção, que tem gestão, você é a gestora de planejamento que responde para o conselho, que responde para a direção, que responde para acionistas. Então, quais seriam as características pessoais e profissionais que a Helenita dizer, olha, cuidado, tenham atenção com isso aqui também, isso aqui é importante. O que você diria pra gente? Eu já falei aqui sobre organização. Eu acho que no âmbito, no profissional quanto no pessoal, pra gente que é mãe, que trabalha, que faz academia, que quer abraçar o mundo. Aí depois, como é que a gente consegue a organização? É a organização. Então, assim, a organização é fundamental para os dois lados. Acho que no lado pessoal, a disciplina, e a escutativa também das pessoas, a percepção, o feeling ali naquele momento, de olhar os filhos, entender um pouco sobre como são cada pessoas que estão ali com você ao seu redor. E aí no pessoal, acho que isso mesmo. O profissional, acho que a capacidade analítica, de olhar. Então, assim, eu tenho alguma experiência de olhar o número assim, olha, isso aqui a gente vai ter que acompanhar todo mês, vamos dar uma olhada.
de olhar o todo, projetar o final do ano e conseguir analisar aquilo ali, o que acontece, acho que é uma boa de comunicação, a flexibilidade com mudanças. Então, assim, toda hora muda. Então, assim, você olha assim, tem um planejamento, se você está mudando, não, eu estou me adaptando, a gente está acompanhando mensalmente. Então, profissionalmente, a flexibilidade é muito importante. E, assim, um essencial é o foco no resultado. A gente tem uma missão, aquela missão tem que ser cumprida, a gente tem indicadores de desempenho. Então, assim, o foco no resultado é extremamente importante. Perfeito. Olha só, senhores, como é bom você ouvir um profissional da área, porque é o que eu costumo dizer, Lili, a autoridade e a propriedade do profissional da área, ele sai com naturalidade. Porque você está falando, aí as pessoas devem estar falando, poxa, mas para ela parece tão simples. Eu disse até certa vez numa palestra recente, né? Eu peguei um corte de um profissional atleta, o jornalista impressionado como ele tinha aquela determinada capacidade, né? E aí ele falou, são muitos anos de treinamentos, muitos anos que eu vi o que era ponto fraco, o que não era, e eu me capacitei. Então, eu quero tirar as ilusões de vocês que para você chegar no nível da Eleni, de trabalho, capacitação, ou de trabalho, reconhecimento, know-how, é preciso capacitação. Essa capacitação, ela vem com o tempo. Porque são fases, não é isso? Então, cada fase você vai se aperfeiçoando de uma forma para se tornar cada vez mais capaz e em condições de trabalhar esses 3 pontos que ela falou bem importante. O que é uma capacidade analítica, né? Que a gente aprende bem na gestão. Estão acontecendo várias situações. Eu preciso encontrar uma análise e essa análise me permitir encarar realidades e necessidades para trabalhar. Sem enfeite, sem querer inventar roda, o mais próximo da realidade. Por isso que se chama profissional, você vai tratar com responsabilidade. E aí essa capacidade analítica eu tenho que gerar trabalhos. E aí você vai trabalhar com metas, curto, médio e longo prazo. E aí eu não posso tirar o foco de maneira nenhuma do resultado. Eu estou trabalhando para aquele resultado. E aí vem a importância de estudar a técnica. Porque o nosso pai da teoria moderna, né, da administração moderna, Peter Drucker, ele vem com gerente eficaz para ensinar justamente isso, eficácia e resultado. Você tem que trabalhar por resultado. Então existe uma teoria chamada trabalhar por resultado, né, que é a administração por objetivo. Quando a gente vai trabalhar por objetivos, por metas, resultados, aí o planejamento vem dizer, eu sou a forma mais segura. Só que tem um outro ponto importante. Nenhum planejamento ele é atendido 100%. Porque justamente durante o planejamento ele precisa de ajuste. É aí que você convence a direção, os gestores, do outro lado, o que a gente planejou para determinado período, precisa ajustar aqui, senão a gente não atende esse resultado. Não é isso? Olha o nível profissional. Aí você imagine agora jogar essa responsabilidade em amadores. Porque a gente vai ver em muitas empresas que quem está cuidando do planejamento ainda não sabe o que é planejamento, ainda não teve o preparo adequado. E a gente não vai julgar e condenar. A gente só vai dizer, olha, isso aqui precisa ser melhor trabalhado. Sim. Porque o planejamento é muita responsabilidade. É o ponto de te levar do ponto A para o ponto B com uma responsabilidade, com recursos, e evitar aí a perda de tempo, dinheiro e na verdade, recursos, né? E aí, quando você traz para a gente esta noção, né, que eu vou fazer questão de ressaltar em todo ponto dessa entrevista, olha, preparação, capacidade analítica, relação, ambiente externo e externo, e sempre olhar resultados e a equipe. E aí a gente vem para a atualidade, como você falou. Há 10 anos atrás, a gestora de planejamento e de administrativo de uma empresa, ela tinha desafio X. E agora nós estamos em 2026, pós-pandemia. E tudo que vem aí, por exemplo, a legislação ela influencia muito no planejamento, principalmente com o tipo de negócio que vocês são, né, o modelo de negócio. E aí tem agora normas sobre relação e comportamento e saúde mental, tem hoje as situações de normas e regras que muitas vezes você conversa com toda a área jurídica e compliance sua, que é ambiental, social, tudo, principalmente na Amazônia e na Zona Franca. E aí, se alguém chegasse e falasse, poxa, Helenita, agora, ou uma estudante de administração, ou uma empreendedora, ou alguém da área de negócio e gestão e falasse, Helenita, quais são os desafios atuais para uma gestora de planejamento, né, administrativo de uma empresa? Como é que você nos daria segurança
para que as pessoas olhassem os desafios atuais e dizendo, pô, eu consigo lidar com esse monstro hoje, que é essa atualidade? Quais seriam os desafios atuais que você... Eu acho que o maior desafio atual hoje é lidar com as gerações. Hoje a gente está. Peraí. Vou voltar à Olha gestão ali de para aquela pessoas. câmera ali. Ó. Qual é o maior desafio, ali? São as gerações. As gerações. Hoje nós temos equipes que temos gerações Y, X. Nós temos. Eu trabalho com pessoas que também já se aposentaram, mas estão trabalhando. Porque tem um conhecimento que é necessário. Tem um conhecimento que é necessário, mas também eu trabalho com pessoas de 20. Tem estagiário, menor aprendiz, então assim, um grande desafio. Aí você perguntar assim, falar, são as legislações, são as novas leis, a NR1 que vem aí, então assim, tem tudo a ver. Mas assim, o maior desafio é trabalhar com pessoas de várias gerações, colocar essas pessoas na mesma página. São pessoas que têm motivações diferentes, são pessoas que têm expectativa, trabalham de formas diferentes. Então assim, o desafio é trazer todos para esse momento que vivemos, desafios do setor e até mesmo metas, resultados, cobranças, pressões, as gerações enxergam de forma diferente. Por exemplo, eu e você enxerga de forma natural. Algumas outras pessoas da geração nova já enxergam, mas meu Deus, por que tanta pressão e cobrança? Porque é o mercado, é a vida. Olha, é muito importante então, você ter falado isso. Então, quem sabe esses de 20 anos que estão... Você sabe por que tudo isso? Eu falei assim, opa, viva seu momento, aqui, daqui a pouco chega a sua vez de entender. Então, assim, acho que trabalhar com essas gerações é um grande desafio. Nenhuma empresa, ela chega numa maturidade sem saber lidar com pressão e cobrança, e as pessoas que estão lá também. E aí, olha só como é importante esse propósito que a gente tem nessa segunda temporada, moçada, que é justamente como tratar para vocês de uma forma mais carinhosa e responsável possível a gestão e os gestores. E a gente continuar cada vez mais com o nosso propósito do Pod do Zero, o nosso papo inteligente de negócios aqui. E a gente indo para o nosso encerramento, a gente sempre pede, viu, do nosso convidado, da nossa convidada aqui, vocês ouviram uma síntese, uma aula, na verdade, que a Helenite trouxe para vocês, que a gestora de planejamento, ela é uma profissional que se capacita, continua em constante aperfeiçoamento, mas nunca deve perder o olhar humano, né, Helene? E a mensagem que você daria para quem quer seguir, olhou para você, muitas mulheres vão olhar, meninas principalmente vão olhar, poxa, a Helenita tá tão segura e tão tranquila, com tanta responsabilidade, mas não foi nunca assim de uma hora para outra. Qual a mensagem que você deixa, principalmente para as pessoas, em geral, homens, mulheres, mas principalmente as meninas que querem seguir a carreira na gestão de planejamento e administrativo de uma empresa? Eu acho que no primeiro momento é entender o que realmente você quer fazer na vida. Desde quando eu era criança, minha brincadeira, eu sentava numa mesa, tinha um telefone, um computador, então assim, eu sabia o que eu realmente queria. Entender o processo também, viver todas as etapas, então ali no início de carreira, cursar uma faculdade, viver o estágio, o momento do estágio é muito importante, então viver a cada etapa, valorizar a sua jornada. Então assim, cheguei como gestão, mas valorizei do momento que eu fui menor aprendiz, então comecei sendo menor aprendiz, então assim, passei por todas as etapas com o ensinamento, o estágio já foi... Eu já estava trabalhando, então assim, foi trabalho com estágio, então vivi o momento, então assim, viver cada etapa e iniciar a faculdade, mas não esquecer, no momento na faculdade já começar a trabalhar, mas também no trabalho não esquecer de estudar, que é um aprendizado contínuo. Então assim, essa etapa de construção e capacitação é muito importante, porque quando você começa ali procurando o primeiro emprego, você, quero gente com experiência, mas assim, eu não comecei ainda. Então, assim, viver cada etapa e construir, estudar, e a cada momento que você subir, se capacitar, não tem como. Hoje eu estou na área de gestão, mas eu estou estudando, então, assim, não tem como você chegar e falar sobre variáveis externas e não ler sobre legislação, não ver o jornal, não se atualizar no momento, não se preparar para que vem no futuro, o que vai acontecer sobre sua região, sobre o seu negócio, sobre como é que está o mundo afora. Então, assim, ler muito, procurar tempo de foco mesmo. Às vezes, o dia a dia é bem corrido, mas reservar aquele momento para você olhar como é que tá a sua rotina, como é que tá a sua equipe, se replanejar
e viver aquele momento de organização mesmo, que eu digo, do administrador. Então, assim, essa é uma parte fundamental. Olha, você deve estar perguntando como é que cabe tanta coisa aí nessa mente, José Manuel. Você viu o quanto ela se preparou e anos e mais anos, né? No mínimo deve ter aí 20 anos de formação, mais de 15 anos de área de gestão. É assim que mesmo gestores profissionais se formam, né? Sem ilusão, não é, Lenita? Sem oba-oba, sem enfeite. Profissionalismo exige responsabilidade, compromisso e produção de resultados. E aqui neste case de vida de profissão que vocês tiveram, de como podem agora estar enxergando e trabalhando a área de gestão de planejamento e administrativo de uma corporação e como se chega lá, como se manter lá e até ascender. Agradeço, viu, Lenita, a sua presença. Vocês viram como que também você não precisa perder a simpatia, a educação e o carisma. Muita gente olha para os gestores profissionais, mas eles vão ficar muito frio, calculista. Não, pelo contrário. E isso exige da gente o que você está falando. Uma visão, um pensamento e um aculturamento. Ela quer que a gente quebre... A gestão profissional ela exige da gente uma quebra de paradigma para aprender a lidar com situações, a complexidade, a diversidade, o dinamismo, para que a gente consiga trabalhar e entregar aquilo que é exigido da gente. Resultados. E aqui foi, obrigado, Lenita. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Aqui foi mais uma edição do Pod do Zé, tratando de gestão e gestores, com a gestora de planejamento e administrativo de uma grande corporação da Companhia de Gás. E até a próxima. Vamos continuar com o nosso propósito de promover a cultura da gestão e sua causa e seu resultado para as empresas e negócios. Até mais.